Empreendimentos gastronômicos que comercializam bolos finos em receitas tradicionais com uma nova roupagem têm crescido no mercado. E o diferencial fica por conta dos produtos artesanais oferecidos que se destacam pelo sabor diferenciado. Uma dessas ideias é da Jaqueline, formada em administração, que deixou o mercado de trabalho para se dedicar aos filhos. Ela encontrou no bolo um resgate da autoestima profissional, mas até formatar o seu negócio, passou por momentos de angústia. Eu não estava acompanhando o ritmo, sabe, de tudo. Aí eu falei, eu preciso achar, eu preciso me aceitar. Né? Porque também você tinha um motivo, a questão dos filhos. E eu tinha que aceitar isso. Eu tinha um ônus e um bônus, né? Então, se eu decidi sair do mercado para ficar com eles, eu precisava admitir isso, sabe? Eu precisava falar, não, eu sou sim dona de casa, eu sou sim mãe, eu faço sim bolo, sabe? E até o fato de ser boleira naquela época era meio que aquelas coisas que, sabe, não era tão valorizado quanto é hoje. Era aquela sabe? senhorinha que não deu certo e foi fazer bolo. Não deu certo, vai fazer bolo, não deu certo, vai fazer artesanato. E tudo isso eu passei, artesanato, bolo, corte, costura, fiz tudo isso, sabe? Tentando achar ali um caminho. E aí na questão do bolo, eles vieram e ele me trouxe essa memória, né? Que eu queria trazer para os meus filhos e eu não achava que isso ia me encantar tanto, sabe? Ia trazer, hoje em dia, mais do que essa coisa mais afetiva, hoje em dia é a nossa fonte de renda também aqui em casa, né? Então, até porque você fazia e depois alguém, ou foi você mesmo que falou, por que eu não ganho dinheiro com isso? Como foi? As pessoas começaram a pedir, né? Eu fazia e dava, porque eu falava que isso era um presente, eu achava que presente tem que ser ou coisa de comer ou coisa que você vai usar, coisa que você vai colocar aqui, pra mim não importa. E aí eu comecei a dar de presente para as mães da escolinha da Luli, para as minhas amigas, para as professoras. E aí ela falou, por que você não vende? Seu bolo é tão gostoso. E aí eu morria de vergonha, eu falava, não, gente, sou formada, vou vender bolo e tal. Os bolos já era algo que ela amava fazer para os filhos. E o interesse dos outros para comprar foi aumentando e não pôde mais adiar a ideia de vendê-los. Assumir a profissão de boleira aconteceu durante uma insônia. Isso entre o dia 30 de setembro e 1º de outubro de 2013. Eu falei, vou abrir um Facebook e vou vender. Assim, abri o Facebook, coloquei lá, porque eu já tirava foto dos meus bolos, porque eu tinha um blog, eu tirava fotos dele, coloquei lá e fui dormir. Falei, seja o que Deus quiser. Amanhã eu acordo e vejo o estrago, sabe? E aí, eu acho que eu recebi umas 5 encomendas, assim, e eu fiquei muito feliz, né? E aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer isso dar certo. E aí vendia bem pouquinho mesmo, comecei vendendo bolinhos a R$7. Era um bolinho simples ainda. Simples, o bolinho simples, bolinho de cenoura, mas sempre com uma pegada diferente. Não era só um bolo de cenoura, era um bolo de cenoura com ganache trufada, era um bolo de cacau belga com laranja, sempre uma pegada assim diferente para ser um diferencial no mercado, né? Para fazer algo exclusivo mesmo, sempre essa foi a minha intenção, algo bem exclusivo e personalizado. E aí falei, vou vender, não tinha lucro nenhum, porque tudo que você compra, você investe de novo, né? Então não tinha, mas o bem que aquilo me fazia, e eu entregava esses bolos de casa em casa. E aí o bem que isso me fazia, o contato que eu voltei a ter com as pessoas, eu falo que na maternidade você perde muito vocabulário, porque é uma conversação só infantil ali, né? E eu precisava desse contato e dessa coisa de conversar e de saber me expressar.
e falar com as pessoas e o bolo e as entregas me proporcionavam isso. Porque você tinha um contato direto com as pessoas. Com as pessoas, fazia questão de entregar, gastava todo o meu dinheiro com combustível, mas eu fazia questão de entregar de casa em casa. Assim. E era só aqui em Hortolândia ou não? Não, foi numa cidade, assim, um boom maior foi numa cidade vizinha, que eu usei o Facebook para colocar anúncio, né? E aí eu ia num condomínio que tem aqui em Sumaré, que chama Vila Flora. E aí lá eu falava, lá tem muita casa. Se eu vender só lá, pra mim tá ótimo. Então toda sexta-feira eu entregava aqui na parte da manhã e à noite eu ia lá com as crianças. Colocava as crianças dentro do carro, dormindo. Eu pegava minha sacolinha com os bolos e ia entregar, sabe? Fazia Já tinha pego a reserva na semana, as encomendas da semana, toda sexta-feira. E aí eu pegava a sacolinha, colocava lá e ia de casa em casa, sabe? O marido se tornou seu sócio e por muito tempo a cozinha de casa foi o seu local de trabalho e tudo sempre feito na medida. E essa coisa da sobra me incomoda muito, né? Então eu fazia coisa de 10% a mais. Se as minhas encomendas eram 10 bolinhos, eu fazia um a mais, né? Então, para não ter esse tipo de sobra, porque ser fresquinho, ser aquela coisa, era meu diferencial também. Então, eu fazia exatamente a quantidade. Relembrar isso é muito bom também, porque era uma... Aquela cena das crianças no carro já dormindo. Essa coisa, e eu conversando, meu marido esperando, e a gente passava, voltava, comia um churrasquinho, que ganhava, comia um churrasquinho ali, um espetinho. E eu voltava para casa muito feliz e realizada, né? De simples para bolos de aniversários e eventos. Mais mudanças na vida dessa empreendedora, que no começo teve o negócio apenas como um complemento de renda. É só o bolo, mas eu tive várias mudanças nesse aspecto do bolo. Comecei com um bolinho caseiro. E aí começaram a me pedir, já que faz o bolo de aniversário da minha filha. Eu falei, mas eu não sei. E aí eu tive que me especializar para atender esses meus mesmos clientes dos bolinhos semanais para esses eventos, né? Festa, casamento e tal. E aí eu tive que me especializar, eu tive que fazer essa mudança total e fui para os bolos decorados. E aí começou outra mudança, né? Porque eu saí daquela minha zona de conforto e fui para algo um pouco maior. A febre era a pasta americana e eu comecei com os cremes, né? Voltando àquela coisa do glacê, né? Que hoje a gente chama de chantininho. Voltando àquela coisa e aí a demanda começou a crescer demais. De 2015, 2016 cresceu muito. Eu não estava dando conta porque era uma das únicas assim na região que fazia. E aí eu comecei a ficar um pouco abalada. E eu percebi que o meu objetivo inicial, que era cuidar dos meus filhos, trabalhar em casa, eu estava perdendo totalmente esse foco. O meu logo é Mamãe Fez Bolo. E eu sempre falo que mamãe vem antes de bolo no logo, na vida, em tudo. E eu estava perdendo isso. Com tudo isso, ela precisou de uma pausa que durou cerca de 8 meses. Eu me vi assim, com a casa toda desarrumada, as crianças ficando doentes. E aí eu dei um start assim, e eu tenho certeza que foi Deus também que colocou isso no meu coração, de que eu tava indo por um caminho totalmente, não errado, eu não digo que é errado, mas fora dos meus princípios, fora daquilo que eu acredito. E aí eu falei, eu vou parar, vou cumprir com todas as encomendas que eu tinha. Isso foi em outubro, eu parei até maio do ano seguinte, para eu me reorganizar. Eu dei um até breve, eu não sabia se eu voltaria. Se eu não conseguisse me organizar, certamente eu não voltaria. E aí eu recebi muito apoio de muitas dicas, assim, porque eu tava muito no automático, sabe, Mirna? E aí eu não tava tendo tempo para pensar no que eu faria, no que organizar essa questão financeira e tudo, para ver aonde compensa. Eu estava trabalhando mais do que ganhando, estava perdendo qualidade de vida, estava perdendo tempo com a minha família. Estava misturando as finanças também? Total. Isso aí o difícil é separar, né? E eu tava misturando demais. E aí eu falei, não, eu preciso dar esse até breve, não sei se eu vou voltar. Foi até um post que eu fiz, eu não sabia se eu voltaria.
Com uma nova proposta, a empreendedora retomou o trabalho em 2017. Eu estava cobrando um preço muito abaixo dos produtos que eu usava e da qualidade de decoração que eu oferecia. Que é aquela coisa de colocar valor em cada grama do que aquilo que você coloca para ver o preço final. Exatamente, é isso? Não tinha feito nenhum trabalho de precificação, de nada. E tava falando, isso aqui vale R$100, tá? E se os R$100 não cobre o meu custo? Foi o ano assim que eu comecei a me empenhar, que eu já tinha ajuda, né? E que eu comecei a olhar aquilo, olha quantos anos depois, hein? Eu comecei em 2013, né? E aí, tantos anos depois que eu falei, uau, isso aqui é sim a minha fonte de renda, isso aqui é sim algo que eu preciso investir. As redes sociais são ferramentas de trabalho para a divulgação do que é feito artesanalmente. Sempre gostei de foto, então eu sou desde o Orkut, aí passamos pro blog, aí depois o Facebook e o Instagram, que é a minha maior ferramenta de trabalho hoje, é exatamente isso, é o meu portfólio, é a minha vitrine, é ali que eu mostro todo o meu trabalho e a fotografia, que é algo que eu amo também, é essencial, né? Você mesmo que tira aquelas fotos? Sim! Tem um estúdio meio maluquinho aqui. Eu não sei o que eu gosto mais. Se eu gosto mais de fazer bolo, se eu gosto de vê-lo terminado assim para eu conseguir fotografar, porque eu amo. Com o planejamento, a empresa foi formalizada no início de 2019. A nova cozinha, no fundo da casa, também é um espaço para aulas de bolo e confeitaria. Tudo organizado com investimento no maquinário. E aí em 2018 foi esse ano que deu esse boom, sabe? Que eu consegui olhar isso como um negócio mesmo e ser valorizada para isso. Aí você se deu conta de que você é uma empresária? Né? Eu acho que a ficha ainda não caiu, porque a gente estuda administração, a gente vê empresários do Antônio Emílio de Moraes, né? E eu acho que nesse rumo que o Brasil tem seguido, eu acho que sim, eu acho que hoje a gente pode se considerar empresárias mesmo, sabe? Empreendedoras. Você chegou a formalizar a sua empresa? Sim, aí até me arrepio. Aí no início desse ano eu formalizei e aí foi muito legal porque você fala, toda vez que você vai pagar ali o valor lá do Simples, você fala, caramba, olha aonde eu cheguei. Parece pouco, né? Mas eu acho... E ver também o ateliê, né? Ver que cada coisinha que tá aqui é fruto de muito trabalho, muita dedicação, de anos e anos, né, Mina? Chegando até aqui, assim, vendo tudo isso. E hoje vendo, assim, junto com vocês, né? Tudo isso é motivo, assim, de muita alegria, de muita gratidão a Deus, porque eu sei que foi Ele também, sabe, que me deu tudo isso e que me fez trilhar esse caminho que eu achava que todo mundo olha pra mim, as pessoas que me conheciam antes, assim, de começar a fazer bolo, de ser mãe, olha pra mim e fala, boleira é a última coisa que eu pensei na vida que você seria. E a gente tá aqui no seu ateliê, que é uma conquista da Mamãe Fez Bolo, né? É. E é bem novinho. Bem novinho. A gente cheirando tinta. E é uma edícula da minha casa, que já existia antes da gente construir a casa, e que era um quartinho de bagunça, e que depois veio ser meu ateliê, mas de uma forma bem, sabe, assim, despretensiosa, e eu não achava, então eu não queria investir, né? E agora ver ele assim prontinho para receber as minhas alunas, que eu também dou consultoria, e para receber os meus clientes, que eu não tinha como, a gente recebia ali no portão mesmo, agora eles vão poder entrar e tal. Isso é uma conquista, assim, do Mamãe Fez Bolo. E o Mamãe Fez Bolo sou eu, meus filhos, meu marido e Deus. Então é uma coisa só. Uma
Uma iniciativa diferenciada que buscou na produção artesanal em família uma proposta de ter o seu próprio negócio. Pai, mãe e filho, juntamente com um funcionário, são os responsáveis pela produção. Cortar a pimenta, preparar o condimento e deixar nesses tonéis de 150 quilos cada para a saborização, esterilizar os vidros, envasar exatamente a quantidade correta, que é pesada com rigor. Depois, quase 1 hora no fogo para a pasteurização. A cada semana, são 600 vidros como estes, produzidos artesanalmente da salsa de pimenta. É um prazer ter minha família me ajudando, porque a família é a base de tudo, né? E agora nós ainda estamos no início, né? Vocês empreendem juntos, né? Sim, e é muito gostoso empreender juntos, porque a gente consegue fazer a coisa com um pouco mais de carinho, fica algo um pouco mais personalizado, não igual algo industrializado, né? Então, e esse carinho os consumidores conseguem sentir através da degustação. Cada vidro ganha um selo e depois é encaixotado para ir para o consumidor. Empórios que vendem produtos diferenciados que ganham um público cada vez maior. Um dos locais fica no Mercado Campineiro, um local tradicional da cidade que une boxes e tem uma clientela cativa. É aqui que o Eric lembra de como começou o negócio. Pesquisando as coisas que temos fora do país, e me despertou a curiosidade da salsa, que é um produto mexicano, e aí resolvemos fazê-la. Mas parece que antes você teve uma experiência com alguém e acabou experimentando esse produto. Me conta essa história pessoal. Sim. Eu trabalhava numa empresa e tinha um mexicano, um engenheiro mexicano, que sempre levava a salsa, né, no almoço da empresa. E aí eu acabei experimentando um dia e acabei me apaixonando. E foi aonde a gente resolveu fazer também em casa, para amigos, churrasco, e foi um sucesso. Mas né? No começo a sua ideia era só fazer em casa, para os amigos, como você gosta muito de pimenta, ter mais essa iguaria? Ou desde o começo você pensou, gente, eu posso vender isso? Então, na verdade, começou com os amigos, né? Nos churrascos, nas festas. E com o tempo eu fui descobrindo que ela poderia ser comercializada. Porque é um produto que não tinha no mercado até então, sabe? E nós enxergamos isso e resolvemos tentar colocar ela no mercado como um produto inovador, né? Já que ela não é nem um molho de pimenta, ela não é uma pimenta em conserva in natura. E a gente enxergou esse nicho e resolveu tocar adiante aí para ver se a gente conseguia introduzir no mercado, e está dando certo, graças a Deus. Para a comercialização, o Eric conta com um sócio responsável pelas redes sociais e a área comercial da empresa. Eu tive a ideia de produzir em pequena escala a salsa. Ele já conhecia e ele veio conversar comigo sobre um outro negócio, né? E que estava surgindo para a gente. Nós trabalhamos com comércio há muito tempo e eu tinha guardado essa ideia, na verdade, e ia explanar ela, mas não era o momento ainda. Aí o Ed me fez esse convite e eu falei para ele, Ed, eu tô com a ideia da gente produzir a salsa numa escala comercial para nossa região, o que você acha? Aí o Ed gostou da ideia, porque o Ed também é um grande fã da salsa, né? E aí nós demos início à produção artesanal dela. A gente tem uma experiência comercial razoável, e o meu sócio, né? E o que nós pensamos quando nós chegamos no primeiro cliente? Qual foi a nossa estratégia? Confiando muito no produto, no sabor e na experiência diferente que o produto apresenta ao prová-lo, nós chegávamos nos clientes, apresentávamos o produto na apresentação final dele e sempre trazíamos um produto de degustação. Então a gente colocava numa torradinha e dava para o cliente provar, quase sempre dava certo. O pessoal provava, no provar tinha uma experiência diferente
e acabava abrindo espaço para a gente colocar dentro do ponto de venda deles. E este ponto de venda foi conquistado assim, com a degustação. A gente está aqui, né, no dia a dia, na correria, você vê aí, tem tantos produtos aí, né, que a gente trabalha e eles vieram me oferecer. Vieram me oferecer o produto, aquela correria, o pessoal atendendo, achei bonito um produto, achei a embalagem bonita, bem feita, mas eu não queria ali na hora, mas ele me fez experimentar o produto. Isso que foi o problema. Não, come. Eu falei, não quero, mas experimenta. Eu experimentei. Aí a hora que você experimenta, aí você fala, nossa, é um antepasto maravilhoso, ele é apimentado, mas na medida certa. E eu costumo falar que às vezes rouba a cena do prato principal. O comentário é tanto e fica naquela coisa, onde você comprou, de onde veio, como é que você fez. Eu falo, é muito bom, é viciante. E como foi então trazer mais essa opção para o Empório para que você possa oferecer para os seus clientes? Eu estou seguindo essa mesma tática deles. Eu estou oferecendo, estou fazendo degustação, a aceitação é ótima, todo mundo adora. E tá sendo legal, uma experiência bem legal. Os produtos artesanais, né, estão em alta. E como foi chegar até aqui, manter a produção artesanal em uma escala comercial? A produção pra gente, né, é muito diferente por uma produção numa escala comercial, né? Então a gente teve muita dificuldade para adaptar o produto numa escala comercial, porque existem algumas técnicas que precisavam ser desenvolvidas na época para a gente conseguir tornar a salsa um produto comercial, né? E para isso nós participamos de um programa da Unicamp, da Engenharia de Alimentos da Unicamp, tivemos toda a assessoria deles lá, né? Mas como que foi? Vocês pensaram, onde a gente vai buscar essa informação? Aí vocês bateram na porta da Unicamp? Foi mais ou menos assim? Exatamente. Com a cara e com a coragem. Mas a Unicamp ela tem um programa lá que ajuda o pequeno empreendedor, né, no setor de engenharia de alimentos, assim, com quem trabalha com alimentos, né? E aí tem um quiosque lá, onde ficam os estagiários, e você vai lá, se cadastra, leva o produto, e eles dão todo o auxílio para o pequeno empreendedor, né? Fizemos vários testes, levamos vários testes, aí fomos refinando a produção até que nós chegamos nesse produto. O nome do produto retrata a história de Campinas, com destaque para as ferrovias, sinônimo da evolução que a cidade passou. Vieram as empresas ferroviárias, né? Que eram a Mogiana, a Paulista, a Sorocabana. E nós quisemos homenagear Campinas através do nome Mogiana, né? Então por isso que ela tem esse trenzinho e o nome Mogiana também. Foram R$ 1.200 de cada sócio, né? Lá em 2017. Lá em 2017, porque a gente tinha uma produção muito pequena e não precisava de um investimento tão grande. Depois, ao longo do tempo, a gente foi reinvestindo, na verdade, né? A gente trabalhou durante um ano e meio, mais ou menos, reinvestindo na empresa. Todo o dinheiro que entrava era para a própria produção. Exato, na produção, na aquisição de equipamentos. A primeira produção foram 7 caixas. Eu não me lembro direito, mas foram 7 caixas de salsa. Foram, na verdade, umas 100 pecinhas de salsa. E hoje? Hoje a nossa produção cada produção são de 100 dúzias. Produzimos, em média, 200 dúzias mês. Né, um crescimento muito bom. Sim, teve um crescimento muito grande e o mercado de pessoas que procuram produtos diferentes está aumentando a cada dia. Nós trabalhamos muito com o Empório, né? O Empório trabalha com muito produto diferenciado, então a gente aposta nisso. Esse nicho de mercado que está mais atento a essa questão menos comercial e mais, digamos que quando a pessoa sente o sabor, pensar, nossa, foi feito de uma forma diferente, é por aí? Com certeza, com certeza. O maior orgulho nosso é que nós temos um produto que é inovador. Esse é o nosso maior orgulho, porque causa surpresa em todos que experimentam pela primeira vez. De vez em quando nós até brincamos que nós não temos clientes, nós temos fãs, porque
Tem muita gente que entra em contato pela web, pelas redes sociais, elogiando o nosso produto, né? Então, é muito satisfatório isso. O especialista em negócios do escritório do Sebrae em Campinas fala da importância do planejamento para a expansão das empresas. Se ele não tem capital de giro, se ele não se preparou para esse momento, mesmo que ele não tenha um faturamento considerável, é importante que ele divida o lucro dele em 3 partes. Uma parte para reinvestimento no próprio negócio, uma parte para o capital de giro, pelos possíveis contratempos que pode acontecer, e uma parte para ele. 1/3 desse valor ele tem que destinar para suas contas, para suas obrigações. Se ele tem capital de giro, se ele se preparou para esse momento, o capital de giro é aquela poupança que o empreendedor precisa ter. Caso ele tenha, ótimo, de repente ele vai reinvestir tudo no próprio negócio porque ele acelera o crescimento da atividade. Se não, 1/3 pelo menos é recomendável que ele tire para os seus próprios gastos. A empresa passou por um processo seletivo e assinou o contrato com o Sebrae para ser ALI, Agente Local de Inovação em 2020, um novo momento nos negócios. Essa escolha ela é feita pelos escritórios regionais. Então, cada escritório, nós temos 33 no estado de São Paulo, tem o programa e vão ter as ações específicas para essa seleção. Nós sabemos que a inovação está atrelada ao aumento do lucro, ao aumento das oportunidades, e nós teremos a chance para aqueles que participam do programa de formatar todo esse processo, envolvendo planejamento estratégico, envolvendo ações, outros cursos, consultorias que possam realmente trazer essa meta, esse objetivo que vai ser traçado ao longo do programa. Ele dura, como ele funciona, do início ao fim? Bom, em torno de 1 ano é a previsão para o programa. Primeiro, esses clientes, essas empresas, elas são selecionadas através de uma oficina, onde mesmo aqueles que não vão participar têm a oportunidade de ter um diagnóstico do seu momento empresarial. E aqueles que já estão num nível de maturidade que possa, de repente, abraçar todas as etapas do programa, vão ter essa chance. Isso significa voltar à sala de aula também? Sim, voltar à sala de aula, porque o empreender significa responsabilidade, significa comprometimento, significa planejamento e com certeza ele vai ter que voltar para a sala de aula. Que tipo de portas um programa como esse abre para o empreendedor? Bom, são várias as oportunidades, aumento do faturamento, aumento da participação no mercado, a profissionalização das atividades, a oportunidade maior até de uma visão sistêmica, porque o empresário muitas vezes ele acaba defendendo muito mais aquilo que ele tem mais aptidão, aquilo que ele gosta mais. E nesse momento ele vai ter que ter uma visão sistêmica de todo o processo. Ele não vai poder olhar só para o atendimento, só para finanças, só para vendas. Ele vai ter que conectar todas essas etapas para que de fato o negócio dele se torne sustentável. Nós conseguimos desenvolver alguns parceiros na distribuição. Hoje temos um parceiro que faz o estado de São Paulo inteiro, menos São Paulo e ABC, mas faz desde o litoral até a região de São José do Rio Preto. Então hoje a sua empresa, ela já, como se diz, está além das fronteiras de Campinas. Sim, sim. Hoje, graças a Deus, sim. Estamos em busca de mais, né? Porém, o estado de São Paulo hoje, graças a Deus, é uma realidade para a gente.